Olá, seja muito bem-vindo. Tem gente que ainda acredita que sucesso é medido pelo preço das coisas que possui. Mas quando a gente aprofunda um pouco, percebe que o status não está no carro, na roupa ou no celular. Sabe onde está? Na emoção por trás de tudo isso. A vontade de ser visto, respeitado, admirado, amado. É uma busca emocional, não material. Pensa no Marcos. Ele se esforçou tanto para comprar um carro de luxo, acreditando que isso mudaria a forma como as pessoas o enxergavam. Mas o que ele descobriu foi bem diferente. As pessoas não estavam admirando ele, estavam apenas projetando nelas mesmas a fantasia de ter aquele carro. No fim, o luxo deu aparência, mas não trouxe o reconhecimento que ele imaginava, nem uma satisfação real também. Agora, olha a Fernanda. Ela comprava roupas, acessórios, eletrônicos caros para impressionar, para parecer bem de vida, sabe? Por fora, a imagem era impecável, por dentro, a ansiedade só aumentava, porque nunca parecia suficiente. Sempre faltava algo novo, algo mais caro, algo que chamasse mais a atenção. Foi aí que ela percebeu: compras entregam aparência, mas jamais a admiração verdadeira. É exatamente isso que muita gente esquece. Quando você vive para impressionar, perde a paz e não ganha o respeito que procura. Resumindo, eu quero que você preste atenção é que o status emocional, o status ele é emocional, ele não é material. Produtos dão aparência, não respeito. Viver para impressionar só aumenta a ansiedade e frustração. Liberdade de verdade vem quando você vive para você e não para o olhar dos outros, como a grande maioria pensa. Muitas pessoas gastam além da conta tentando manter uma imagem que nem percebem se os outros realmente valorizam. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais se busca status, menos satisfação real se sente. Então pergunte-se: você compra ou gasta para se sentir bem consigo mesmo ou para que os outros te vejam? Quantas decisões financeiras suas foram motivadas por querer impressionar? Quando você entende que status é ilusório, passa a valorizar escolhas que trazem liberdade, segurança e satisfação real. Então, muita gente acha que comprar coisas caras vai garantir respeito, admiração ou até mesmo uma sensação de valor pessoal. Mas quando a gente olha com honestidade, percebe uma verdade simples, sabe? Os objetos mostram o que você tem, não quem você é realmente. Aquela satisfação que vem com uma compra nova, ela é curta, some rápido e muitas vezes nem resolve o que realmente está incomodando por dentro. Pensa no Roberto. Ele trocava de celular todo ano só para acompanhar os colegas e sentir que estava por dentro, né? Tá por cima. Mas, mesmo com o aparelho mais caro da loja, nada mudava. Ninguém o tratava de forma diferente, ninguém o valorizava mais por isso. A alegria durava pouco e a ansiedade voltava com tudo, né? Assim que um novo modelo, claro, era lançado novamente. Era uma corrida sem linha de chegada. Agora, olha a Juliana. Ela investia em roupas e acessórios de marca para impressionar os amigos e familiares. Por fora parecia segura e muito bem-sucedida, mas por dentro continuava se sentindo pequena, sabe? Segura, sempre precisando de algo novo para preencher um vazio que nunca ia embora. Até que percebeu que a admiração que ela buscava não viria de bolsas, etiquetas ou vitrines, mas do próprio valor que ela reconhecia em si mesma. Isso, e é isso que muita gente não percebe. Tentar comprar status é tentar preencher um espaço interno com algo externo. Não funciona. Isso nunca funciona. Então, resumindo, o ponto central aqui é que produtos criam aparência, mas não admiração verdadeira, entende? Buscar status de fora gera ansiedade sem fim. A satisfação real ela nasce de escolhas conscientes e de um valor que vem de dentro, não de bens. Quando você entende isso,
O dinheiro deixa de ser um disfarce e vira uma ferramenta para a vida que você realmente quer viver. Muitas pessoas caem em um ciclo de consumo para manter a imagem, esquecendo que status é percebido e desejado emocionalmente, não materialmente. Quanto mais se gasta tentando impressionar, menos se sente satisfeito de verdade. Então, pergunte-se: quantas vezes você gastou para mostrar algo aos outros e não para si mesmo, hein? Você sente prazer real com o que compra ou apenas um alívio momentâneo? Quando você entende que a admiração verdadeira não se compra, começa a direcionar recursos para coisas que realmente importam, como segurança, liberdade e experiências significativas. O dinheiro deixa de ser um instrumento de validação externa e passa a ser uma ferramenta de liberdade e escolhas conscientes. Tem muita gente que estoura o orçamento só para manter uma imagem para os outros, né? O tempo todo a gente vê isso. Só que essa corrida pelo status tem um custo alto. Ansiedade, frustrações, né? E muitas vezes, o que é pior, dívidas, né? E o mais curioso, nada disso traz aquela satisfação que realmente importa. Pensa no Cláudio, ele começou a comprar roupas caras para parecer mais bem-sucedido no trabalho. Por fora, a imagem perfeita, bem vestido, bem trajado, todo mundo notava o sucesso. Mas por dentro ele vivia desconfortável, inseguro, sempre com a sensação de precisar gastar mais para não perder o ritmo, né? Não deixar cair a imagem. O status até aparecia, mas paz e reconhecimento de verdade, nunca. Agora olha a Sofia. Ela investia em viagens luxuosas, não porque queria de fato viver aquelas experiências, mas para postar fotos e impressionar amigos nas redes sociais. Os elogios vinham, claro, né? Mas quando ela olhava as contas, vinha junto um vazio, uma ansiedade pesada. E foi aí que ela entendeu. O problema não era o dinheiro, era a busca pela validação que nunca durava. E é exatamente assim com muita gente. Viver para os outros vira um ciclo infinito. Não preenche nada, nada por dentro. Resumindo, o ponto central aqui é: viver para impressionar cria ansiedade sem fim. Status externo não traz satisfação verdadeira. Quando você se apoia nos próprios valores, encontra segurança e bem-estar de verdade mesmo. A libertação começa quando você percebe que a sua vida não precisa caber no olhar de ninguém, só no seu. O ciclo é simples, sabe? Quanto mais se busca impressionar, mais se gasta e mais a sensação de insuficiência aumenta. É uma armadilha emocional que não depende do quanto você ganha, mas de como você percebe a sua própria vida e escolhas. Pergunte-se então: quantas decisões financeiras suas foram motivadas por querer impressionar alguém? Você está comprando para si mesmo ou para a opinião dos outros, hein? Quando você percebe que viver para impressionar é uma ilusão, passa a priorizar segurança e liberdade. Aos poucos, deixa de depender da aprovação dos outros e começa a tomar decisões mais equilibradas e mais tranquilas também. Um dos exemplos mais claros de como o status é ilusório está no paradoxo do carro. Muitas pessoas compram veículos caros achando que serão admiradas, mas a verdade é que os outros raramente prestam atenção em você. Eles estão pensando em si mesmos. Deixa eu te contar aqui algo que acontece com mais gente do que você imagina. O Ricardo, por exemplo, ele decidiu comprar um carro de luxo para impressionar os colegas. Era o modelo mais caro, mais moderno, daqueles que chamam a atenção de longe. Mas a verdade é que, mesmo com todo esse brilho, ninguém passou a admirá-lo de verdade. Ele percebeu que o prestígio que imaginava conquistar ali, né, existia só na cabeça dele. E que todo aquele gasto que ele teve não trouxe a satisfação que ele esperava. Então agora pensa na Patrícia. Ela fazia questão de usar roupas e acessórios caros em eventos sociais, sempre tentando parecer acima da média. Bom, as pessoas até olhavam, claro, né? Mas a sensação de ser vista durava segundos.
Logo depois voltava tudo ao normal, a mesma insegurança, a mesma necessidade de se provar, né? No fundo, o que isso mostra é muito simples. O status vendido pelos produtos nunca vira respeito real. Muitas pessoas vivem exatamente esse ciclo. Gastam o que não têm, né, tentando impressionar quem nem está prestando atenção, tanta atenção assim, e acabam presos em ansiedade, frustração, insatisfação. No fim das contas, o que é importante é que aquilo que você acha que os outros veem é, muitas vezes, apenas a sua própria projeção. Status externo cria impressão, não reconhecimento verdadeiro. Investir em você e na sua segurança, nos seus valores, gera uma satisfação real, duradoura. A verdadeira sensação de valor não vem de produtos, mas de tranquilidade de viver alinhado consigo mesmo. Quando você escolhe isso, a vida fica mais leve, mais consciente e muito mais sua, né? Então pergunte-se: quantas vezes você comprou algo pensando só na opinião dos outros? Você já percebeu que a admiração externa é temporária e instável? Pense nisso. Aqui, quando você finalmente entende, né, o paradoxo do status, pode ter certeza, tudo muda. É como se uma cortina caísse. Você percebe que gastar para impressionar é uma armadilha, uma corrida que nunca termina. E a partir daí, o dinheiro passa a ganhar outro significado para você. Em vez de ser uma ferramenta para mostrar algo aos outros, ela se torna um instrumento de liberdade, né? Liberdade para escolher melhor, liberdade para viver no seu ritmo, liberdade para construir uma vida alinhada com o que realmente importa para você. Você sabe o que é importante para você? O foco deixa de ser provar quem você é. Você não vive mais em função do olhar alheio. A energia muda, o peso some e surge espaço para decisões conscientes, tranquilas e pensadas. Porque no fim, é isso que importa. Usar o dinheiro para proteger seu bem-estar, fortalecer aí a sua autonomia e viver de acordo com os seus valores, não os valores dos outros, né? Muita gente ainda acredita que luxo, ostentação e compras chamativas trazem felicidade e reconhecimento, né? É o mundo dos sonhos. Só que quando a gente observa com mais calma, percebe que o status entrega muito pouco. Ele até cria uma aparência rápida, aquela sensação momentânea, né? Mas não preenche, não sustenta e não traz satisfação verdadeira. Pensa no Marcelo. Marcelo, ele comprou um carro, perdão, comprou uma televisão enorme, só para impressionar os amigos. Nos primeiros dias, sentiu aquele prazer típico da novidade, né? Que todo mundo sente. Mas logo percebeu que ninguém realmente ligava para aquilo. E pior, e por dentro ele continuava sentindo o mesmo vazio de antes. A conquista parecia grande por fora, mas não mudou nada no bem-estar dele. Agora, olha a Renata. Ela gastava com roupas de marca e viagens caras para construir uma imagem impecável nas redes sociais, né? Os elogios, claro, todo mundo chia de elogios. Eles sempre vêm, mesmo que de forma falsa às vezes. Mas mesmo assim, ela vivia ansiosa, se comparando com outras pessoas, sentindo que nunca era o suficiente. Foi aí que ela entendeu que o status não traz paz, traz pressão, comparação e uma ansiedade que não tem fim. E é exatamente isso que torna o ciclo do status tão perigoso. Quanto mais você tenta impressionar, mais sente um vazio difícil de explicar. E muitas vezes gasta além do que tem para sustentar uma imagem que nem representa quem você é realmente. Então, resumindo, o ponto importante aqui é: status entrega aparência, não reconhecimento verdadeiro. Como já falamos, a busca constante por aprovação gera frustração e cansaço emocional, desgaste. Segurança, liberdade, escolhas conscientes são o que produz satisfação real. Então, esses três pontos são essenciais. Quando você escolhe viver alinhado aos seus valores e não às expectativas dos outros, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta de pressão e se torna um caminho para a paz, para a liberdade, para a autenticidade, entende? De vez em quando, vale a pena, né? Vale uma pausa e se perguntar também, se perguntar com honestidade, tá? Eu estou comprando isso para mim?
ou para agradar os outros, hein? Se pergunte. E mais, quantas decisões financeiras já tomei só para parecer bem-sucedido? Essas pessoas são importantes porque Essas perguntas, perdão, são importantes porque revelam algo que muita gente não percebe, né? O status promete muito e entrega quase nada. Ele seduz, cria expectativa, mas no fim não sustenta felicidade, nem respeito, nem segurança, nada disso. Quando você entende isso de verdade mesmo, algo muda por dentro. A energia que antes era usada para impressionar começa a ser direcionada para o que realmente importa. Construir segurança, fortalecer a sua liberdade, ampliar a sua autonomia e tomar decisões alinhadas aos seus valores, não às expectativas de outras pessoas. É aí que o dinheiro ganha um novo sentido. Esse é o ponto. Ele deixa de ser um instrumento de validação externa, né? E se torna uma ferramenta de paz, um meio para criar bem-estar, né? Para tomar decisões conscientes, para viver com menos ansiedade e menos frustração. No fim, é sobre usar o dinheiro a seu favor e não para sustentar uma imagem que não te representa. Quando essa ficha cai, hum, a vida fica mais leve e mais sua. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.